prometi no início do programa que a gente teria uma prosa aqui com a nossa convidada muito importante, porque o tema dessa prosa é a alta mortalidade de bezerros nas primeiras semanas de vida, provocada por essa, digamos assim, é uma diarreia, né, uma diarreia bovina, mas quando ela está na fase inicial, o animal está na fase inicial, que é os primeiros meses de vida, ela é muito prejudicial e causa sérios prejuízos. E a alta taxa de mortalidade é o motivo disso. Bom dia, Fernanda Batistella. Fernanda, para quem não sabe, ela é a coordenadora de demanda de animais de produção da Vetoquinol Saúde Animal, que abre um tempinho na sua agenda para bater esse papo com a gente. É isso mesmo? É tão grave assim, Fernanda? Bom dia, Cláudio. Obrigada pelo espaço. Parabéns por trazer esse tema que é tão importante na criação de bezerros, né? E sim, é muito importante a gente falar sobre isso, porque de fato a gente ainda enfrenta esse problema com menos sucesso do que deveria, né? Puxa. Agora, a gente sabe que são os primeiros meses de vida, né? Explica para o nosso ouvinte por que nos primeiros meses que esse problema é tão sério. Na verdade, Cláudio, a gente tem vários causadores de diarreia, né? Uhum. Mas, falando especificamente da colibacilose, na verdade, ela acomete os bezerros nos primeiros 15 a 20 dias de vida, né? Uhum. Diferente de outros agentes causadores de diarreia também, a colibacilose, ela acomete bezerros mais jovens, bem mais jovens, né? Tá. E na pecuária, os bezerros oriundos da pecuária leiteira, qual que é a diferença? Pecuária de corte, pecuária de leite, para que eles entendam aonde aperta o calo? É que assim, especificamente falando da colibacilose, como a criação de bezerros de leite é uma criação um pouco mais intensiva, a gente tem um problema um pouco maior nessa categoria, né? Uhum. Os bezerros de corte, como eles ficam, são criados mais extensivamente e mais próximos das mães, na grande maioria dos casos, então a incidência é mais baixa, né? Tá. Agora, tem a ver com ambiente e aglomeração também? Sim, ambiente, aglomeração, é, higiene, boas práticas de manejo, envolve muita coisa, né? É. Quando a gente fala de aglomeração, gente, a gente está falando de currais onde muita gente fala, curral não precisa de higienização. Muito pelo contrário. Após a cada ordenha, é necessário que seja feita uma higienização bem feita, justamente por esses problemas, né, doutora Fernanda? Com toda certeza. E no bezerreiro também, Uhum. porque em algumas fazendas as bezerras são aleitadas através do peito da mãe, mas em fazendas maiores, que tem um pouco mais de tecnificação, as bezerras são aleitadas manualmente, né? Uhum. Via mamadeira, via balde. Então, imagina, o ambiente onde ela está tem que ser o mais limpo possível, porque a Uhum. primeira coisa que vai se disseminar é a bactéria, né? E aí é que a gente tem que fazer como a gente faz dentro da nossa casa, né? Limpeza é essencial, higiene é essencial. Agora, como acudir? A coisa tá andando, por exemplo, existe algum tipo de diarreia que possa ser confundida com essa provocada pela colibacilose? Sim. Na verdade, os sintomas, alguns sintomas da diarreia, ela é eminente a todos os agentes, né? Uhum. Desidratação é uma delas, né? Um dos Entendi. sintomas mais importantes e que a gente tem que tomar muito cuidado é a desidratação. E Uhum. todo agente causador de diarreia causa desidratação. Uhum. Uhum. Mas no caso da colibacilose, por exemplo, que é o tema da nossa conversa aqui hoje, Uhum. a gente tem algumas práticas que a gente pode tomar como preventivo e também como tratamento, né? Uhum. Inclusive, eu sempre falo que o tratamento de diarreia ele não pode vir sozinho de forma nenhuma, porque a gente tem o agente causador da diarreia propriamente dita, Uhum. mas a gente também tem todo um quadro clínico do animal que também ele acaba decaindo em consequência da diarreia, né? Uhum.
como, por exemplo, a desidratação novamente. Tá. E como é que a gente faz digamos assim, como a gente pode ser assertivo diante da colibacilose? Existem várias atitudes que a gente pode tomar. Existe vacina contra a bactéria causadora da colibacilose. Como falamos minutos atrás, tomar muito cuidado com a higiene das instalações. Uhum, Colostragem, fazer a colostragem correta dessas bezerras ao nascimento, uhum. né? E caso aconteça de ter a doença, ter o tratamento indicado e mais assertivo, né? Entendi. Agora, voltando na higiene, né? Voltando à higiene do ambiente do bezerro, né? Que é muito importante. Eu percebo que vocês têm assim, uma preocupação muito grande, sendo uma empresa que trabalha com produtos, né, medicamentos para o setor, uma empresa tão importante já na vida, no dia a dia do pecuarista, do produtor. Qual é o produto, assim, existe um produto, fala assim, não, aqui eu tenho garantia de ter uma boa asepsia, de uma boa higiene e eu preciso, antes de começar a tratar dos problemas da diarreia e os decorrentes da diarreia, principalmente no caso da desidratação, eu tenho que ter um ambiente limpo. Eu acho que essa é a base, né? Percebi que tem um problema, vamos limpar a casa e combater o problema. Sim. Na troca, por exemplo, vou falar algumas atitudes aqui, tá? São muitas, Uhum, o tempo é um pouco curto, então a gente não consegue falar de todas, mas eu vou falar das principais. Manter sempre o ambiente dessas bezerras o mais limpo possível, eliminando fezes, trocando a cama das bezerras quando elas estão acomodadas em casinhas, fazendo vazio sanitário quando tira um lote de bezerras e vai entrar um lote novo de bezerras, fazer o vazio sanitário. Algumas fazendas fazem vassoura de fogo, outras, depois de limpar com desinfetante e tudo mais, faz a cobertura com cal, né? uhum, Nesse ambiente, onde é um ambiente comum, né? uhum, As bezerras vão crescendo, vão saindo daquele ambiente, mas as novas vão entrando, né? uhum. Então, o vazio sanitário é uma das práticas mais importantes, na minha opinião. É por isso que você explicou bem aí que esse problema acomete mais os bezerros da pecuária leiteira e não da de corte, justamente por causa disso, né? O bezerro tu passa, ele está andando com a mãe para lá para cá, ele não fica no mesmo ambiente e por isso não tem esses problemas. Agora, a taxa de mortalidade, para vocês verem a importância dessa prosa aqui, ou a importância do manejo correto, é que essa taxa de mortalidade chegar a 34%. Nós estamos falando aí de um número extremamente alto que leva. Se isso não for cuidado da forma certa, pode causar sérios prejuízos, porque, veja bem, de cem bezerros, você pode perder 34. É muita Sim, coisa, doutor. é muita coisa. E aquilo que eu falei, infelizmente, a gente ainda não chegou num nível de excelência para baixar essa porcentagem consideravelmente. Uhum, Hoje, como eu acabei de dizer, a gente pode lançar mão de muitas armas, entre aspas, aí, uhum, para conseguir combater a colibacilose. Como eu disse, uhum, higiene de instalações, colostragem, vacina, né? uhum. Então, a gente tem aí bastante arma que a gente pode lutar contra. A, Mas a vac... gente tem que usar todas. a vacina, por exemplo, ela pode ser usada de forma preventiva? Ela deve ser Deve usada de forma ser. preventiva e Ótimo. é a forma preventiva de colibacilose, né? Bom, vamos fazer o seguinte, doutor. Vamos lançar a mão então. Digamos que a gente esteja aqui, né? Eu só está chegando na minha propriedade e eu estou aqui, digamos, eu não tenho problema, mas não quero ter. Então, eu quero, bom, o que eu faço para evitar toda essa dor de cabeça e esses possíveis prejuízos, que não são poucos? Primeiramente, vacinar todo o rebanho, né? Uhum. Vacinar as mães contra a Então a colibacilose, vacina é para mãe e filho. mãe e filho. Ok. A gente tem a vacina para isso Uhum. e as práticas de manejo, né? E outra coisa muito importante também, que eu acho que eu já até falei sobre isso, mas a gente ter um tratamento que seja efetivo e que seja padronizado, né? Para Uma isso. rotina eficiente.
rotina eficiente, com boas práticas de manejo, com boas práticas de higiene e na hora de tratar os animais também, né? Uhum. Usar o antibiótico correto, usar o tratamento de suporte correto, né? É importante essa colocação de se usar o antibiótico correto, porque a gente tem a mania, isso é da cultura do brasileiro, né? E isso, não estou culpando ninguém, mas todo mundo entende um pouco. E nesse eu achar que eu entendo, eu posso de repente usar um antibiótico errado. Aí eu estou fortalecendo, digamos assim, a bactéria, o vírus e a coisa desanda. Sim. Né? Então é importante, gente, ter sempre a assessoria de um médico veterinário que está por perto. Ele é teu melhor amigo nesse momento, né? De estar ali para evitar perdas e ter também um acompanhamento. Acho importante esse trabalho que vocês fazem, né? Porque não é o lado comercial. Ninguém está nesse negócio só pelo comércio, mas também pela paixão. Você não começou na tua atividade para ganhar dinheiro. Você tinha uma paixão e essa paixão foi convertida numa profissão que consegue lhe dar as duas coisas. Agora, é importante também, me chama muita atenção o comportamento, né? As pessoas têm que colocar a seguinte coisa na cabeça. Uma propriedade é uma empresa, certo? Sim. Como toda empresa, ela tem a sua rotina, a rotina normativa de atender todas as normas de eficiências. A propriedade é a mesma coisa. Não importa se ela é uma propriedade pequena ou grande. Eu acho que o processo tem que ser o mesmo. Não tenha dúvida, querendo ou não, a nossa atividade é para gerar faturamento, gerar renda, né, para a Sim. família e tudo mais, né? E Uhum. você imagina perder 34% do rebanho, que, querendo ou não, numa fazenda leiteira, as bezerras são o futuro da fazenda. É, Então, se eu tenho uma perda de 34%, eu tenho um prejuízo absurdo, né? e nós não estamos levando nem em consideração a genética perdida. Exatamente, a gente só está falando de produção. Exatamente. A pior perda é a genética. Né? Você Sim, conseguiu, nossa, fez aqui, eu peguei aquela minha melhor vaca, minha melhor barriga de aluguel, peguei esse touro, um sêmen que vai ser, de repente se perde por uma bobagem. Literalmente exatamente. uma bobagem. E assim, é uma doença muito conhecida do produtor, sabe? Uhum. Eu já estou há quase 15 anos no mercado e é uma doença muito conhecida, né? Uhum. Bom, a gente tem que ter eficiência, manejo adequado, manejo mais apurado. Agora, existe como o problema é basicamente que eu vejo é o manejo correto. Eu acho que não tem uma região que seja mais suscetível a esse tipo de problema. O problema é realmente o manejo. Ah, não, sim. Ela está inserida em todas as propriedades brasileiras, do norte ao sul do país. A gente está tendo assim propriedades que foram inundadas até a rotina voltar e a vida dos animais segue, né? Por exemplo, os animais que tem que ser ordenhado, enfim, é complicado. Justamente para evitar esses problemas com a colobacilose, que vem do ambiente, né? Alguma ação que tem que ser tomada de imediato ou outras doenças mesmo. Olha, infelizmente, na situação em que a gente se encontra nesse momento no sul do nosso país, não há muito a que se fazer agora, né? A gente tem que se preocupar agora em manter a vida das pessoas e dos animais, né? Mas Uhum. ao longo dos dias, conforme a água for baixando, e não só nas propriedades do sul, mas em outras propriedades também, o primordial é que a gente tente manter o mais limpo possível, né? Uhum. Um ambiente mais limpo possível. Uhum. Porque não só a colibacilose, mas a grande maioria das enfermidades que são ambientais, elas dependem de uma situação favorável a elas, né? Uhum. E é isso que a gente não pode deixar acontecer. Exatamente. Enfim, a gente tem que ir superando, trabalhando, cuidando em todas as frentes. Agora é dia a dia, né? É É um dia a dia dia. após o outro. Não tem muito o que fazer. Agora, uma pergunta aqui, um esclarecimento para o nosso ouvinte, nosso telespectador, porque essa entrevista também está sendo transmitida pelo YouTube.
Esse problema da colibacilose não é uma preocupação apenas para uma raça. Todas as raças podem ser acometidas com esse problema, né? Sim, E isso não é brincadeira. Então, atenção, você produtor, você criador, eu sei que se você conhece o problema, mas às vezes alguns detalhes acabam escapando no vão dos dedos. E isso tem que ficar aí, digamos, na sua lousa de atividade diária. Cuidado com o manejo. O manejo correto, ele é fundamental para deixar esse problema fora da propriedade. não tenha dúvida. Manejo é fundamental. Eu costumo dizer que assim, não adianta nada investir em genética se você não investe no manejo daqueles animais, porque para a genética se expressar, ela precisa de boas condições, né? Exatamente. Se a gente quer viver bem, ter uma qualidade de vida boa, a gente tem que olhar o nosso entorno. Se o nosso Sim, entorno é saudável, não é um ambiente que nos, digamos, nos proporciona aí, que não seja uma porta de entrada para a doença, na vida dos animais é a mesmíssima coisa. Às vezes até com mais atenção, né? sim. Porque eles se expressam de uma forma, a gente consegue falar, a gente consegue verbalizar, e eles dão sinais na atitude, no olhar, no tom no tipo da pelagem, né? Nossa, Sim. aquele animal está com o pelo meio arrepiado. Gente, aquilo não é frio, não. Aquilo é sinal que tem problema na área. E eles dependem da gente, né? Porque, Exatamente. querendo ou não, a gente trabalha com animal de produção e eles dependem 100% da gente. Então, Exatamente. Se fosse para dar um recado, assim, direto para o criador, né, que às vezes não está se atentando direto a esse problema da colibacilose, qual seria esse recado? principalmente o olhar 360 da propriedade, né? Que às vezes o nosso produtor ele está tão focado na produção, Na no, quantidade, no mercado, na na quantidade. quantidade, que às vezes passa um pouco batido, aquilo que você falou, escapa entre os dedos, né? Uhum, Então, acho que a primeira dica que eu daria é olhar 360 para a propriedade, olhar com mais exatamente. atenção, principalmente nesse caso aí, para as bezerras, né? Que elas Exatamente. mostram muita coisa, viu? É, Não é assim. Elas sabem se expressar. Não verbalmente, mas elas sabem se expressar. o olhar, às vezes, é aquele olhar perdido, né? O olho vazio. Como é que é? Olho fundo, olho vazio, né? Que a pessoa Olho fala, né? fundo, olho vazio, olhar para baixo, tá lá, cabisbaitinha lá no cantinho dela, você não tá percebendo, mas ela tá precisando de Às ajuda. vezes se isola, né? Sim, Do resto da manada. sim. Ô, doutor, essa prosa foi muito legal aqui. Se passou alguma dúvida aí pro pessoal, como é que que as pessoas podem entrar em contato aí para, né, para tirar, esclarecer essas dúvidas que porventura passaram batido? A gente tem o nosso site, né, na internet, é vetoquinol.com.br. Se você me permitir, eu também posso passar o meu contato, se alguém tiver A casa é sua, a interessado. prosa é nossa. Bom, meu contato é o celular barra WhatsApp é 11 Né? 9 7412 1256 e eu fico à disposição. Gente, ela passou o celular dela de uma forma tão didática e às vezes eu vejo pessoas fazendo uma confusão. Fala um número, depois fala dois. É assim, gente, fala o 9 da confusão, depois fala os 4 dígitos, né? E depois os outros 4. Não tem dificuldade nisso. Fala um, depois fala dois, depois fala três e vira aquele rolo. Então não é o 9 da confusão como a gente falava quando surgiu esse 9. É simples assim, didática e clara, né? Valeu, obrigado pela segunda aula de hoje. Que isso. É que eu sou um pouco antiga, então eu não consigo Não, ainda juntar o 9 não, com o número do não, mas telefone. é a forma mais certa. O 9 a gente sabe, então vamos separar. Sabe aquele reprodutor? Você já conhece, você está na manada. Então você vai contar ali, são 45 animais mais o reprodutor. Então você fala, ó, nós temos 45 mais o reprodutor. Você não precisa falar, ó, nós temos 46, depois assim, porque isso que tentar explicar muito. Confunde. Bom, gente, olha, eu queria agradecer muito aqui a tua participação nessa prosa de hoje. Como eu disse, né, essa prosa nossa
está sendo transmitida aqui não só pela CBN Grandes Lagos, em toda a nossa região aqui, são quase 2 milhões de pessoas na nossa região, e também no YouTube. Se você chegou até aqui, a gente vai fazer aquele pedidinho de praxe, né? Curta, comente, compartilhe, se inscreva antes de tudo, ativar aquele sininho para receber as nossas notificações, isso é muito importante. Isso ajuda a plataforma a entender que nós somos relevantes e a gente continua produzindo vídeo aqui para você assistir no melhor momento, levando esse tipo de conteúdo que eu acho que é muito importante, né? É isso aí. Curte, compartilha, se inscreva no canal e ativa o sininho. Exatamente. Olha, muito obrigado e eu espero que a gente volte a se falar aí falando desses gargalos, das dificuldades que às vezes passam, né? Problemas que passam pelo vão dos dedos, porque a pessoa está ali no foco dela, cuidando de mercado, preocupado com o preço de mercado e às vezes não tem um bom parceiro lá ajudando, um bom colaborador, ou o colaborador não fala direito com o proprietário, aquele negócio, às vezes eles não falam no tempo ideal e fica ali aquele hiato que traz esses problemas. Então, olha, muito obrigado e até uma próxima. Eu que agradeço. Estou sempre à disposição. O Vitor Quinol também está sempre à disposição. Vamos trabalhar juntos para melhorar cada vez mais aí a nossa pecuária. Qualidade de vida não só nossa, mas principalmente cuidar do bem-estar dos animais. É isso aí. Obrigada, Cláudio. Obrigado, um abraço. Um abraço.